nós entendemos que o antídoto para a dor, para a ferida, para a chaga de culpa, vergonha e consequência implantada no espírito humano que vaza para a alma. O antídoto para esse veneno é conseguir ver misericórdia no olho de alguém. Eu quero aprofundar isso um pouco hoje de manhã, falando dessa simplicidade com que Salomão, o grande sábio, resolve essa grande chaga. Salomão começa a resolver a chaga, falando da necessidade de tomar consciência que essa chaga vai afetar a sua prosperidade. Entender que a chaga afeta a prosperidade não resolve o problema, porque a solução do problema é encontrar misericórdia, mas é o caminho. Porque a base, vou falar disso um pouco mais tarde, vou aprofundar um pouco mais tarde a base, mas a base para que a culpa, a vergonha e a consequência se instale é jogo de interesse. O jogo de interesse é a base sobre a qual o sentimento de culpa, vergonha e consequência está instalado. Repito, vou aprofundar isso um pouco depois. E como o jogo de interesse é a base para que a culpa, vergonha e consequência se instale, a maioria absoluta de nós só consegue começar a se livrar do veneno espesso implantado na alma quando a gente percebe, com o nosso instinto de jogar o jogo de interesse, que eu estou perdendo os meus interesses. Em geral, eu só começo a consertar as coisas, a colocar os pingos nos is, quando eu percebo que estou perdendo. Por isso, Salomão começa a trabalhar o problema dizendo que aquele que aceita, aquele que deixa, aquele que não resolve culpa, vergonha e consequência na sua alma, ele não vai prosperar. E a palavra prosperidade aqui está ligado à palavra hebraica shalom, que traz consigo a ideia de uma prosperidade generalizada. A prosperidade expressa por Salomão não tem apenas a ver com riqueza financeira, tem a ver com tudo. Prosperidade tem a ver com aquela sensação de as coisas estão dando certo. Prosperidade não significa que essa pessoa não vai ter problema, mas significa que ela vai ter um jeito especial de resolver os problemas que aparecerem. Prosperidade é mais ou menos as coisas dando certo. Não importa onde eu esteja, as coisas vão se ajeitar e vão dar certo. Salomão nos convida, no caminho para resolver o veneno da culpa, vergonha e consequência, a aceitar ver o fato de que as coisas estão dando errado, de que a prosperidade está se esvaindo, está escorrendo pelo ralo. Mas essa percepção de que tem um preço caro a pagar para manter esse veneno aqui dentro, essa percepção não é suficiente. Você precisa seguir adiante assim que perceber. Porque tem um exemplo na Bíblia de um indivíduo que Deus contou para ele que o preço ia ser caro, mas isso não ajudou, porque ele não foi para o próximo nível. Caim foi chamado por Deus, Deus chamou a atenção dele, e Deus disse para ele: Caim, você implantou um veneno fortíssimo no seu sistema, e por causa disso, Caim, a partir de agora, a terra não te dará o fruto mais. Não adianta plantar. Sabe, no povo da roça,
Tem um dito entre eles, uma crença, de que tem gente que tem mão boa para plantar. Fulano tem mão boa, ele planta e dá. Fulano não tem a mão muito ruim, não. Fulano tem a mão ruim, não adianta plantar. Caim tinha uma mão super, ultra, mega, power, plus, ruim. Mas depois que o veneno se instalou nele, nada que Caim plantava dava. Nada que a esposa de Caim plantava dava. Nada que o filho de Caim plantava dava. E se fizesse aliança com Caim, nada que você plantasse dava. Porque o veneno de Caim grudava nas pessoas ao redor. Não prosperava. E aí, Caim podia ter se voltado para Deus, ter se quebrantado e encontrado misericórdia nos olhos de Deus, mas ele não fez isso. Em vez de buscar misericórdia, sabe o que Caim fez? Ele teve uma ideia, uma esperta ideia. Caim pensou assim: já que o que eu planto não dá, já que o que os outros descendentes de Adão, a partir de Sete, plantam e dá, eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou para a China, vou comprar bugiganga e vou vender para eles e vou comprar o alimento deles. Estou brincando. Ele não comprou essas coisas xing-ling para revender. Ele fabricou as coisas xing-ling. Caim é o pai dos xing-lings. Sabe, essas bugigangas que servem para tudo. Caim teve uma ideia: todo mundo precisa dessas coisas, vamos manufaturar. Caim começou a fabricar instrumentos musicais, começou a fabricar armas, ferramentas, começou a fabricar coisas que serviam para o uso natural. E ele disse: eu sou ruim de plantação, mas eu sou inteligente. Resultado, Caim nunca sarou a chaga, ele morreu com ela. Pior, Caim contaminou toda uma geração com a sua chaga. Por isso, Salomão, sabiamente, quando ele vai resolver o problema da culpa, vergonha e consequência, ele diz assim: você precisa começar entendendo que você não vai prosperar se não resolver isso. As coisas não vão andar se não resolver isso. Mas pastor, eu sou esperto, eu faço andar. Conversa. Você só está adiando e piorando a cobrança quando ela chegar. Sabe, a cobrança de Caim, que devia chegar nos dias dele, chegou um pouco mais de 1 milênio depois, e chegou num dilúvio que matou praticamente a humanidade inteira. E sabe por quê? Porque ele não quis aceitar que não estava prosperando. Ele não quis admitir isso. Ele disse: estou sim. Então o que ele faz? Adia o preço de hoje para amanhã. Aí amanhã ele envolve adia o de amanhã para depois de amanhã. O problema todo é que esse adiamento vai cobrando juros. Sabe, culpa, vergonha e consequência adiada cobra juros da saúde física. O físico paga. Cobra juros da saúde psicológica. A saúde psicológica paga. Cobra juros da saúde financeira. Cobra juros da saúde relacional. Quem guarda esse veneno não anda, não prospera. Mesmo que ele ache que está andando. Caim tinha certeza que estava andando. Ele fundou até uma cidade. E chamou a cidade de Minha. E ele achou que as coisas estavam melhorando para o lado dele, porque agora ele tinha uma cidade. E era basicamente um centro comercial, a primeira cidade do mundo. Foi Caim que inventou. Um meio que shopping ao céu aberto. Caim que inventou isso. E o povo levava comida para ele. E levavam as bugigangas, os xing-lings que ele fabricava lá.
Ele inventou um mercado para não ter que aceitar que quando ele botava a semente na terra, a terra recusava abraçar a semente dele. Salomão deixa claro para quem quer lidar com a ferida que você tem que desmontar o jogo de interesse. O que constrói a dor psicológica da culpa, vergonha e consequência, que tem uma origem espiritual, é jogar o jogo de interesses e abrir mão de missão, abrir mão de valores para alcançar a sua própria missão e os seus próprios valores. E quando você abre mão disso por causa do jogo de interesses, então é aí que a dor de culpa, vergonha e consequência se instala. Quando você entende que o preço a pagar sem resolver a culpa, vergonha e consequência é caro demais, e que mesmo que você consiga adiar hoje, amanhã vai ficar mais caro ainda, então Salomão pode te falar a segunda parte da solução simples dele. E a segunda parte da solução simples dele é que você precisa tomar uma atitude de confessar. A atitude de confessar tem a ver com se vira e acha alguém de confiança capaz de te estender misericórdia para que você confesse para essa pessoa. E confessar tem a ver com deixar que a pessoa veja o real tamanho da sua chaga e se arriscar, porque pode ser que ela não tenha misericórdia, e aí a sua chaga pode ficar pior, mas é melhor do que não tentar. Uma das coisas que os conselheiros leigos treinados por nosso ministério, os ministros de cura interior treinados por nosso ministério, escutam sempre, é que eles precisam aprender a não deixar que a dor do outro o afete, senão ele não consegue ajudar o outro, porque o outro precisa olhar para ele e ver misericórdia. Não quer dizer que você, ministro de cura, não possa chorar junto com o outro. Aliás, chorar junto com o outro é altamente curador para o outro, porque quando você chora com ele, ele sente sua misericórdia. Mas o que eu não posso deixar como ministro de cura é que a vergonha do outro vire minha vergonha, que a culpa do outro vire meu preconceito, que a consequência do outro vire o meu medo. Me lembro de encontrar uma irmã no supermercado. Eu estava comprando algumas coisas para um pastor que havia caído. E esse era um pastor de uma outra igreja, que do ponto de vista social não era da minha conta. E quando eu a encontrei, ela me disse: você sabe que o pastor fulano está numa situação ruim, ele está precisando de ajuda? Eu disse: sim, estou indo levar ajuda para ele. Essas coisas são para ele. Ela mudou o rosto na hora. E ela disse para mim: pastor, não se mete nisso não. Não se mete não, porque quando você se mete no pecado dos outros, sobra para você. E eu fiquei pensando, da onde que essa mulher tirou isso? Misericórdia. É preciso estender misericórdia sem preconceito. Quando Salomão apresenta a solução para o problema, Salomão apresenta ela dizendo: você precisa tomar a atitude de confessar a sua culpa, a sua vergonha, a sua consequência, deixar o tamanho exato da sua chaga ser visto. Fazer
minuciosa e destemida autoavaliação no quarto passo só faz efeito quando você vai para o quinto passo e admitimos perante Deus, perante nós mesmos e perante outro ser humano a natureza exata da nossa chaga. Sua doença precisa ser vista por alguém, correndo o risco de ver nos olhos desse alguém que olha para a sua chaga, misericórdia. Se você tiver a sorte de ver nos olhos dessa pessoa, misericórdia, Salomão diz, sua ferida está curada. Porque a pessoa que estabelece misericórdia sobre a sua chaga, ela despejou na chaga o antídoto que vai dissolver o veneno. Talvez não dissolva imediatamente, talvez não acabe com ele imediatamente, porque depende do tamanho da chaga. Mas progressivamente aquela misericórdia vai desmontar a força do veneno. Confessar é deixar o outro ver o tamanho da minha chaga, mas confessar também significa confessar que eu não dou conta de carregar esse peso sozinho. É demais para mim. Mas confessar também significa que não é isso que eu quero para a minha vida. Sabe, muitas vezes quando uma pessoa carrega uma chaga pesada dessa nas costas, quem a acompanha de longe diz assim, fulano só pode gostar disso, porque olha como é que ele lida com isso. Quando eu chamo alguém para dentro da minha dor, eu deixo essa pessoa ver que no fundo, às vezes bem lá no fundo, eu não quero isso para a minha vida. Mas eu estou vivendo isso está me matando, eu continuo dentro disso, mas não é o que eu quero. Quando eu confesso, eu estou também confessando com a minha atitude de confessar, que não é isso que eu quero. Eu estou confessando também que eu quero confiar em mais alguém além de mim mesmo. Eu estou confessando também que eu preciso de intervenção e ajuda. Salomão está dizendo para mim e para você que na busca por encontrar a misericórdia, note que Salomão não está falando de haver misericórdia no outro por você. Ele está falando de você conseguir encontrar misericórdia no olhar do outro. Porque às vezes o outro está olhando para você com misericórdia, mas você não vê isso, você vê julgamento. É quando você vê a misericórdia no olhar do outro, é que a cura entra. Então você não precisa de alguém que tenha misericórdia apenas. Você precisa ser capaz de ver a misericórdia no outro. Nesse caminho, para alcançar a misericórdia, Salomão diz, desmonta do seu coração o jogo de interesse e aceita que o caminho que você está trilhando, o caminho de esconder essa dor, não te faz bem. Segundo, no caminho para alcançar a misericórdia, Salomão diz que você precisa praticar a atitude de confessar, que não é apenas contar para alguém. Às vezes, contar para alguém é só cumplicidade. Confessar é deixar o outro ver a chaga inteira. Confessar é admitir que eu não quero carregar esse peso sozinho, que eu não dou conta. Confessar é aceitar que eu não quero isso para a minha vida. Confessar é aceitar que eu quero confiar em mais alguém além de mim. Esse conjunto confessar vai te empurrar para construir compaixão no outro. E ele vai te olhar com misericórdia. Sabe, uma das coisas que complicam o pedido de perdão de muitas pessoas é que a pessoa que foi ferida olha no olhar do outro e percebe que ele continua jogando o jogo de interesse enquanto pede perdão. Não tem nada pior do que isso. Sabe, alguém feriu você e quando ele vem te pedir perdão, você nota que a única razão para ele te pedir perdão é ele. Ele só quer melhorar a vida dele. Ele só quer consertar
os erros que estão fazendo mal para ele. Ele não está preocupado com a sua dor. E quando você nota que ele não está preocupado com a sua dor, nada de misericórdia para ele. Não flui. Não tem misericórdia. Se não tem misericórdia, a chaga não sara. Por isso, Salomão, no caminho para essa misericórdia, o antídoto é a misericórdia, e a gente está perseguindo para chegar lá. Ele estabelece que a atitude de confessar é importante, mas tem uma outra atitude. Ele diz que é aquele que confessa e deixa. A atitude de deixar é mais do que um ato, é uma atitude. É mais do que um fato, é uma atitude. Sabe, quando a gente vê Salomão dizer, aquele que confessa e deixa, a gente pensa que deixar é conseguir largar o ato causador da culpa, vergonha e consequência de uma vez para sempre. Mas a atitude de deixar é outra coisa. Sabe, às vezes, nós não entendemos porque uma pessoa chorando e sofrendo nos diz, eu não quero mais isso para a minha vida. E você olha para ele e percebe que toda a configuração ao redor dele demonstra que ele está falando a verdade. Suas expressões faciais, suas expressões corporais, seu tom de voz demonstra que ele está sendo sincero. E a gente percebe claramente que para essa pessoa acabou, ela deixou. E aí, uma semana, 2 semanas depois, ela está lá na mesma ação. E aí a gente diz que naquele momento a pessoa não estava realmente deixando. Mas a verdade é que na maioria das vezes ela estava deixando. Ela estava iniciando a atitude do deixar. Acontece que esse deixar precisa ser uma atitude. Uma tomada de postura interna que continua. Especialmente na luta contra os vícios construídos ao redor da dor. É preciso tomar a atitude de deixar e fazer manutenção dela. O problema é que muitos de nós tomamos a atitude de deixar, mas depois a gente se deixa convencer pelo veneno de que nada do que nós fizemos naquele dia era verdade. E era tanto verdade que gente que entende da gente percebeu que era verdade. Mas depois de algum tempo a gente para de acreditar. A atitude do deixar precisa ser mantida. Sabe, às vezes, algumas pessoas fazem muito mal a outras. E a culpa, a vergonha e consequência se instala na alma dela. E ela me procura jogando o jogo de interesse. E me diz assim, pastor, eu já me arrependi, já pedi perdão para fulano, mas ele não confia mais em mim. O que eu faço? Minha resposta é simples essa. Desiste de procurar o feedback do fulano e muda de vida por sua causa. O fulano vai notar isso. E o fulano vai te entender e vai voltar a te ver com os mesmos olhos de antes. Mas enquanto você tiver, faz uma mudancinha e olha para ver se ele já mudou a cara. E faz mais uma mudancinha e olha de novo para ver se ele já mudou a cara. Ele nota o que você está fazendo. Não é por ele. É por você. O paradoxo é que quando você realmente estiver fazendo por ele, então o que ele pensa disso não importa mais.
Você vai mudar porque precisa mudar. Salomão está dizendo que quando a atitude de confessar e a atitude de deixar é tomada, Salomão diz, você vai alcançar misericórdia, porque lembra que o que nós estamos perseguindo como antídoto para o veneno, lembra, não é que alguém tenha misericórdia. Gente, fazer o outro ter misericórdia de mim é moleza. Moleza. Se você for ir, então, com a faca e o queijo na mão. Fazer o outro ter misericórdia é moleza. Esse não é o problema. O problema é você alcançar a misericórdia. A questão é você olhar no olho da outra pessoa e você se conectar a ela em misericórdia. É você olhar no olho da outra pessoa, perceber a misericórdia e não ter a sensação, yes, peguei ela. É você olhar no olho da outra pessoa e perceber que a misericórdia dela é aceita por você. É você olhar no olho da outra pessoa e perceber a misericórdia dela, mas perceber que tem uma conexão entre a misericórdia dela e você. Você aceita a misericórdia dela. Você aceita ela sobre você. Quando o outro tem misericórdia, mas eu me sinto esperto. Quando o outro tem misericórdia, mas eu me sinto humilhado. Quando o outro tem misericórdia, mas eu me sinto apequenado diante dele. Então, não houve misericórdia, houve cumplicidade, que já ajuda. Cumplicidade ajuda a diminuir a dor, mas não sara a chaga. A chaga é sarada quando eu aceito, quando eu alcanço a misericórdia do outro em relação a mim. Sabe, quando Salomão fala de misericórdia como antídoto, e gente, nesse congresso inteiro a gente vai estar voltando a esse ponto, porque essa é a chave. Quando Salomão fala de misericórdia, ele está falando de misericórdia em 3 níveis. Ele está falando de eu ter misericórdia de mim, que é quando eu entendo a minha própria miséria, e aceito a misericórdia do outro como bondade, e não como supremacia, não como grandeza do outro sobre mim, não como o outro sendo superior a mim. Quando eu aceito a minha própria miséria e admito que eu preciso do outro. Tem um segundo nível da misericórdia, que na verdade eu estou colocando na ordem errada, porque é a ordem que a maioria de nós olha, mas eu vou acertar a ordem mais para frente. Misericórdia perante mim, misericórdia perante o outro. Implica que eu vejo que o outro tem misericórdia de mim, que o outro sente a minha miséria e compra a minha briga comigo. Não porque tenha um jogo de interesse sendo jogado, mas simplesmente porque o outro é bom e ele quer derramar da bondade dele em mim, só por isso. A misericórdia do outro me alcança. O terceiro nível da misericórdia é quando eu encontro misericórdia perante Deus. Porque misericórdia para mim, misericórdia para o irmão, misericórdia diante de Deus. Por que isso é importante? Porque a misericórdia, ela vai no coração do veneno. Esse veneno, chamado culpa, vergonha e consequência, ele tem um centro nervoso, chamado desconexão. Quando o veneno da culpa, vergonha e consequência enche, ele cria uma tendência natural para desconectar a gente. E ele desconecta a gente na seguinte ordem, e agora eu vou acertar a ordem do eu, o outro e Deus. A ordem da desconexão começa de cima para baixo. A culpa, vergonha e consequência cria uma desconexão entre você e Deus. Depois ela cria uma desconexão entre você e você mesmo. E por último, ela desconecta você do outro.
culpa, vergonha e consequência desconecta a gente. Sabe, quando esse veneno domina a alma, a gente não consegue ficar bem com Deus. E a gente fala para Ele: Senhor, eu não estou me sentindo bem na sua presença, eu acho que o Senhor não me ama mais. Deus continua amando do mesmo jeito. É a pessoa que desconectou. Ela se desconecta consigo mesmo. Ela não se percebe mais. É por isso que Tiago diz que ela fica como onda do mar, sendo levada de um lado para outro, porque ela não sabe mais quem é, não de verdade. Então é fácil qualquer coisa levá-la, porque ela não sabe quem é. Então talvez ela ache que eu sou isso daqui, daqui a pouco eu sou isso, não, agora eu sou isso, eu sou aquilo, porque ela não é mais ela, porque houve uma desconexão. E quando há desconexão, a sensação que o indivíduo tem é de não pertencimento. Eu não pertenço mais a esse ser, eu não pertenço mais a esse grupo, eu não pertenço mais a essa pessoa, eu não pertenço mais a essa família. Essa sensação de desconexão, que começa com Deus, comigo e com o outro, é o próximo nível, logo na sequência do sentimento grosso e venenoso de culpa, vergonha e consequência que domina a alma. A desconexão é tão séria que Jesus, resumindo toda a lei de Israel, ele resumiu a lei em 2 grandes mandamentos. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Ou seja, não permita uma desconexão com Deus. E amar a Deus com força, com entendimento, com o coração, implica em quando o veneno da culpa, vergonha e consequência começar a trabalhar a desconexão, eu vou colocar Deus acima de qualquer outra coisa e vou lutar para que não haja desconexão. Mas os 2 mandamentos, que são chamados pelos rabinos de os 2 grandes mandamentos, não param na desconexão com Deus, eles seguem na desconexão consigo mesmo. O segundo mandamento, semelhante a esse, é: amarás ao teu próximo como você ama a si mesmo. Tem 2 pessoas aí, o próximo e eu, e a maioria de nós, por causa da ordem que as 2 pessoas aparecem no mandamento, entende que o próximo é mais importante do que eu na questão conexão. Embora Jesus e Paulo diz para a gente considerar o próximo superior a gente, isso é muito mais pragmático do que emocional. Emocionalmente, você não é capaz de amar o outro se você não amar a você mesmo. O ponto de partida do relacionamento sou eu. Amarás ao teu próximo como você ama a você mesmo. Então, na verdade, a gente precisa virar a sentença e começar: amarás a ti mesmo e amarás o seu próximo do mesmo jeito. Então, primeiro eu preciso reconectar com Deus, depois eu preciso reconectar comigo mesmo, e por último, eu consigo reconectar com o meu próximo. Isso significa que o veneno da culpa, vergonha e consequência vai me desconectando com Deus, vai me desconectando comigo mesmo e vai me desconectando com o próximo. E quanto mais eu me desconecto por causa da culpa, vergonha e consequência, mais eu passo a viver num mundo tipo minha própria Matrix. Sabe, um lugar onde eu sou Deus, onde eu controlo, eu comando, aonde eu tenho necessidade de controle à vontade,
aonde eu não acredito em ninguém e filosofia nenhuma me atinge, porque as filosofias verdadeiras são as minhas. Aonde eu desconfio de tudo e de todos, e ninguém é real, senão o que eu digo que é real. A solidão e a sensação de miserabilidade vai tomando conta, porque eu não tenho conexões. É aqui que entra a misericórdia. A misericórdia entra nesse jogo de desconexões para reconectar. A misericórdia invade esse mover venenoso e começa a criar reconexão. Quando nós olhamos para desconectados com Deus, desconectado comigo mesmo, desconectado com o próximo, a gente pensa imediatamente que, se eu quero reconectar para me livrar da chaga de culpa, vergonha e consequência, então eu tenho que começar reconectando com Deus. Seria muito legal se a gente conseguisse. Mas, no geral, quando o veneno da culpa, vergonha e consequência está operando, a gente não dá conta de se reconectar com Deus. A gente também não dá conta de se reconectar com a gente. Por isso, Salomão disse: se você alcançar misericórdia no olho do outro, se você achar alguém que tenha misericórdia de você, e se você começar a olhar para ela e perceber no olhar dela que tem misericórdia, que ela sente sua dor, que ela sente sua miséria, a reconexão com o outro vai permitir uma sequência de reconexão comigo mesmo, que vai permitir um processo de reconexão com Deus. E aí a chaga é curada. Culpa, vergonha e consequência é uma questão super, ultra, mega, power, plus espiritual. Afeta a psique do indivíduo? Sim, afeta. Traz sintomas para a alma humana? Traz. Mas também traz sintomas para o corpo. Vamos falar um pouco disso mais para frente. Mas deixa eu te contar uma coisa. Muitas das doenças que as pessoas estão sofrendo na nossa geração é resultado de culpa, vergonha e consequência mal resolvida em níveis inconscientes da alma, em níveis subconscientes do sistema psicológico. E essas pessoas estão deixando isso fluir para fora, deixando não, porque elas não têm controle sobre isso, estão adoecendo psicologicamente, sim, mas também somatizando isso no próprio corpo, tendo problemas nervosos, problemas nos ossos, tendo problemas no aparelho digestivo, e muitas vezes problemas seríssimos que se arrastam e não resolvem. Eu vou aprofundar esse ponto, mas me deixa voltar para cá e te falar da misericórdia que cria a reconexão. Você, como ministro de cura, você, como conselheiro leigo lá na sua igreja, muitas vezes, você começa o processo de sarar feridas seríssimas, quando a pessoa olha para você, depois de deixar você ver a chaga completa dela, ela olha para você e ela percebe: ele tem misericórdia. Você precisa entender, claro, que não basta para você olhar para o outro com misericórdia, é preciso que o outro se abra para alcançar a sua misericórdia. Então, esse não é um trabalho seu, esse é um trabalho do outro. Salomão disse que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A misericórdia está ao alcance dele, ele pode pegá-la ou não. Sabe, muitas vezes eu sentei na frente de pessoas que estavam sendo corroídas internamente
por culpa, vergonha e consequência juntos, operando e matando a pessoa. E quando eu tentei ajudar, ela reagiu com sentimento, expressando palavras do tipo: então você que é o bonzinho, né? Você que é o santo. E todos nós, os outros, somos pecadores. Ele não se coloca sozinho do lado de cá, tá? Ele e mais uma multidão de outras pessoas. E do lado de lá, ofensivamente, está numa posição de grandeza e de santidade, sozinho, isolado do restante do mundo, a pessoa que oferece misericórdia. Nesse caso, quem oferece misericórdia para essa pessoa que não quer alcançar a misericórdia é persona não grata. Ele não vai ser bem recebido. Então, não é apenas você como ministro de cura, como conselheiro leigo, estender misericórdia. É o outro aceitar. Por isso que a misericórdia precisa ser aceita no nível próprio. Eu preciso aceitar a minha própria miséria. É por isso que Salomão recomenda parar de jogar o jogo de interesses antes de tentar alcançar a misericórdia. É preciso admitir, aceitar que deixar essa dor mal resolvida vai dar problema. Muitas pessoas, quando percebe que a dor da culpa, vergonha e consequência é grande demais para enfrentar, o que ela faz? Coloca camadas e protege e vai viver a vida. Só que cada vez que ela tropeça de novo, aquela outra dor passa pelas camadas e se junta e vai sedimentando e aumentando o tamanho. De alguma forma, a culpa, a vergonha e consequência vai atraindo. Até que num dado momento, duas coisas acontecem em algum momento da vida. Ou os sedimentos que juntaram lá são tão grandes que explodem, ou algum evento muito sério, fora da proteção, cria um link e abre o portal e aquilo vaza. A pessoa que falei dela ontem, o que abriu o portal para ela se lembrar de 3 abortos que ela tinha esquecido completamente, foi o sofrimento no corpo físico. Ela estava sofrendo um conjunto de doenças, perturbando, e no meio da dor, a porta abriu, e ela se lembrou. O sistema dela estava discutindo com ela e dizendo: você merece sofrer, porque você não é boa. Mas sabe que nos últimos 10, 12 anos, ela até que era uma pessoa boa? Então, a mente consciente dizia: não, eu sou boa sim. Porque olha só como é que eu tenho vivido a minha vida nos últimos 12 anos. Mas a culpa, a vergonha e consequência continuava gritando. Então é como se o consciente dela, no meio da dor, começasse a se perguntar: tá, eu admito que eu mereço essa dor, mas o que foi que eu fiz? Se você perguntar para o inconsciente, ele vai acabar respondendo. Se fizer pergunta para o inconsciente, ele vai mandar a resposta. E eu estou chutando, porque nós não chegamos a essa conclusão juntos. É minha análise daquela situação. Naquele momento da história, ela estava muito bem na fita, estava servindo a Deus já há alguns anos, mas a dor, na minha especulação, a dor criou uma pergunta repetida na mente: se eu mereço isso, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Isso cria a conexão e abre, e ela se lembra. Se lembra de toda aquela dor. Então ela começa a chorar
10 vezes mais de dor por uma outra dor que não era mais a física. Era a dor psicológica de eu matei meus filhos, eu matei meus filhos, eu matei meus filhos. Que pessoa monstruosa é essa? Essa era a dor que estava lá, escondida, nos cantos escuros da alma. Mas é mágico. É mágico quando você olha no olhar de alguém e percebe misericórdia. Se você conseguir olhar em alguém e alcançar a misericórdia desse alguém, você já deu meio caminho andado para o próximo passo. Porque o próximo passo é alcançar a sua própria misericórdia. Às vezes a nossa luta para esconder é tão grande que a gente não quer deixar o outro, não quer permitir que o outro veja a nossa dor. Mas deixar o outro ver a nossa dor é o começo. Tem uma história no Novo Testamento, e nós vamos ver muitas histórias no Novo Testamento. Uma história onde a culpa, a vergonha e a consequência estão estampadas na cena. Mas é também uma história onde a misericórdia está estampada na cena com muita clareza. João capítulo 8, versículos 3 a 11. Fiquem tranquilos que eu já vou terminar. É porque quando eu começo um novo raciocínio, a sua mente fala assim: ih, o pastor entrou num negócio agora, vai demorar de sair. Não, fica tranquilo, já vou terminar. Mas tem outra palestra agora de manhã ainda, tá bom? Fica tranquilo. Vai ser só um intervalo. Escuta isso. João 8, 3 a 11. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher surpreendida em adultério. Põe a mão na boca e fale para o seu colega do lado ouvir assim: ela estava em adultério. Ela foi surpreendida em adultério. Fizeram ela ficar de pé diante de todos. Complicou. Primeiro ela foi pega no flagra. Depois colocaram ela de pé diante de todos e chamaram Jesus. E falaram: mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Ou seja, mestre, não é que a gente ficou sabendo, e aí chamamos ela, fizemos a cariação entre as partes e conseguimos provas circunstanciais do pecado dela. Não, não é isso, mestre. A gente invadiu o quarto e pegou ela na cama com outro homem. Aliás, a palavra adultério nesse texto significa isso: uma aliança invadida. Mestre, não é que contaram para a gente, fofocaram, nós fizemos a cariação e temos provas circunstanciais. Não, a gente chegou lá e pegou. Mestre, na lei Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusar Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Jesus inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram falar foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém condenou você? Ninguém, Senhor, disse ela. Então Jesus disse: eu também não vou condenar você. Vá e abandone sua vida de pecado.
Eu quero que você, especialmente vocês, ministros de cura, conselheiros leigos, treinados, experimentados em entrar na mente das pessoas, entra na mente dessa mulher. Ela está de pé em forma de estátua. Ela não se mexe, ela é elevada. Ela paralisou completamente. Paralisou completamente porque foi pega no flagra em adultério, foi tirada da cama com outro homem. Muito provavelmente ficou presa na prisão do templo. Nesse momento da história, o templo de Jerusalém tinha uma prisão. Porque o governo religioso de Jerusalém, nessa época, exercia também um pouco de poder político sobre a cidade. Jerusalém não tinha rei. Jerusalém tinha se tornado vassalo do Império Romano. E o Império Romano mandou um governador chamado Pilatos para governar Jerusalém. Então, o governo, o funcionamento do povo era meio que dividido entre Roma e o sacerdócio e o sinédrio de Jerusalém. Então, junto ao templo, perto do templo, eles tinham uma prisão, onde as pessoas que cometiam crimes eram presas. Eles tinham guardas do templo nessa época, que faziam um papel de polícia da cidade. Essa mulher pega no flagra, foi entregue para os sacerdotes e os sacerdotes aprenderam até o julgamento. Possivelmente a mulher foi julgada, porque ela não seria levada para a condenação sem antes ter tido um julgamento. Então ela foi pega no flagra, ela foi presa, ficou um tempo presa, depois ela foi levada a um julgamento perante o sinédrio, e ela encarou muitos rostos acusadores nesse caminho. Agora ela está pronta para ser morta, vai morrer, desgraçada. Sabe, semelhante ao alívio que a cumplicidade dá, tem uma outra coisa que dá alívio: a sensação de fui castigado. O veneno da culpa, vergonha e consequência também é aliviado quando a gente paga. Por isso, pessoas que carregam esse veneno, muitas vezes elas se arranham enquanto estão dormindo, elas se machucam. Muitas vezes elas se machucam quando vão tomar banho. Ela vai tomar banho, ela esfrega tanto, ela se arranha tanto para tentar tirar uma sujeira que na verdade é espiritual e psicológica, e ela se machuca, parte tentando limpar a sua sujeira e parte tentando castigar a si mesmo pela sensação de culpa, vergonha e consequência. Muitas dessas pessoas se machucam. Eu me lembro de uma fala que eu ouvia entre as minhas vizinhas na minha infância, falando para os seus filhos. E acho que mamãe falava essa também. Quando o menino estava andando por ali e de sonceira, ele batia em alguma coisa e se machucava, aquelas mães falavam assim: quando o indivíduo merece, o corpo padece. O que elas queriam dizer é que isso porque elas eram muito entendidas em psicologia. O que elas queriam dizer era que o indivíduo cria autossabotagem para se castigar porque ele sabe que merece. E aquelas mulheres não sabem o quanto elas estavam certas. A sensação de castigo, a sensação de eu paguei minha dívida, produz alívio dessa chaga, mas ela é como a cumplicidade. Cumplicidade também reduz a dor, mas não sara a ferida. Sabe o que sara a ferida?
alcançar a misericórdia. Isso sara a ferida. Conseguir achar misericórdia desmonta a desconexão criada pelo veneno e ele começa a desfazer. Essa mulher foi condenada à morte e enquanto ela ia sendo levada, ela estava razoavelmente em paz. O sentimento dela é: eles vão me apedrejar até a morte, e aí esse peso que eu carrego acaba. Se você quiser entender um pouco mais a história dessa mulher, eu conto a história dela toda no livro Sobrevivente. Mas não dá para falar da história dela toda aqui, porque a gente precisa focar nesse ponto da história dela. O sentimento dela é de razoável alívio, porque agora eles vão me matar, vão acabar com a minha vida, eu vou pagar logo o preço, porque o medo da consequência é pior do que a própria consequência. Ficar pensando que você vai pagar caro, é melhor pagar logo, acaba logo com isso. E então, ela encontra Jesus. E quando ela encontra Jesus, ela está paralisada, levada, arrastada, colocam ela de pé. Não era mais para julgamento. Jesus não estava ali para julgar a mulher. Ela já tinha sido julgada. Ela já tinha sido presa. Não era para provar que ela era culpada, já tinham provado. Aquela era a hora do apedrejamento. Inclusive, a maioria das pessoas que vieram acompanhando o cortejo já estavam trazendo as pedras. Era alguma coisa do tipo: se ele falar, vai, a gente já está aqui pronto para dar a pedrada. Estava pronto já. E então ela para diante de Jesus, e Jesus olha para ela, e ele oferece misericórdia. Mas ela não conseguia alcançar. Ela estava absorvida demais na sua culpa, vergonha e consequência. Ela estava afundada demais, ela não conseguia olhar para ele, ela olhava para baixo. Então, Jesus precisava de tempo. Tempo para resolver as questões. Deixa eu te contar uma coisa. Às vezes, quando alguém te procura com muita dor, com muita culpa, especialmente quando essa pessoa se torna arisca e acusadora, quando ela parece ser seu inimigo, porque ela está sentindo culpa, ela se sente mal com ela mesma, então ela ataca todo mundo ao redor. E alguém traz ela para você ajudar como ministro de cura. Muitas vezes a sua sensação é de mandar essa pessoa catar coquinho na beira da praia, porque eu estou aqui para ajudar a pessoa e ela ainda me trata mal. Mas Jesus suporta e Jesus lida com essa mulher. E aí as pessoas dizem para Jesus: Senhor, vão apedrejar a mulher? Pegamos ela no adultério. Jesus escuta, se agacha e começa a escrever no chão. Nessa hora, os S's adoram, porque eles não se sentem sozinhos. Quando alguém faz uma pergunta, e eles ficam parados assim, sem responder a pergunta. E aí eles falam: não, Jesus também fez isso. Perguntaram, ele não respondeu, ficou lá escrevendo no chão. Deixa eu te contar, quando os S's não respondem, não é porque ele está te pirraçando ou te ignorando, é porque ele está pensando. É verdade. Eu queria, inclusive, recomendar aos S's a treinar uma frase. Recomendar para os S's: treina uma frase. A frase, estou pensando. Ajuda muito. Inclusive, eu tenho uma dose alta de S e eu uso muito essa frase. Estou pensando.
Uma plaquinha também ajuda. Jesus se agacha e fica ali no chão escrevendo, não responde nada. Parece um S. As pessoas de pedra na mão pareciam os Ds. E aí, Jesus? Joga ou não joga a pedra na mulher? E Jesus continua escrevendo. Alguns especuladores disseram que Jesus estava escrevendo lá o pecado das pessoas que estavam de pé. Mas acho que não. Num dado momento, diante da insistência deles, eu imagino que a essa altura, Jesus já tinha conquistado a atenção da mulher. Ele se levanta, olha para a mulher, captando o olhar dela, e diz: beleza, podem atirar as pedras, mas o primeiro, que vai jogar a primeira pedra, tem que ser alguém que também não merece pedrada. O primeiro, os outros pode ser pecador mesmo, não tem problema, mas o primeiro a jogar pedra tem que ser alguém que também não merece pedrada, pode jogar. E Jesus tinha conquistado a atenção dela a essa altura. A essa altura, a mulher percebeu: alguém tem misericórdia. Alguém entendeu o tamanho da minha miséria. E sabe o que acontece nessas horas? Não melhora, piora. Por quê? Porque toda vez que você encontrou ou um cúmplice, e aí você sente meia gotinha de paz, ou você encontrou a certeza de que vai pagar por isso, e você encontrou uma gotinha de paz, quando você vê misericórdia, a dor volta para o nível normal. Porque a cumplicidade não serve mais. Sabe, algumas vezes, algumas pessoas vão ao meu gabinete, e elas saem de lá e me dizem ao sair: pastor, eu achei que eu ia me sentir melhor, mas eu estou me sentindo muito pior. Ela conseguiu ver a misericórdia. Então, todas as ferramentas de cumplicidade que ela usou para diminuir a dor, perde a força. Toda a certeza de que ela vai ser castigada pelo erro dela, perde a força, porque agora ela encontrou misericórdia. A sensação dela agora é: como eu posso viver essa vida horrível diante de uma pessoa tão boa e tão justa? Gente que oferece misericórdia produz dor, mas é para curar. É o efeito do remédio, do antídoto caindo no veneno e desconstruindo o veneno. Os acusadores vão embora, deixam as pedras caírem, e se você entrou na cabeça da mulher, está ouvindo o barulho das pedras caindo. Tof, tof, tof no chão. Deve ser tof, né, que faz as pedras quando caem no chão? Deve ser. E você sabe, se você entrou na cabeça da mulher, você sabe que esse barulho é muito significativo para ela. Os acusadores vão embora, fica Jesus e a mulher. E agora ele tem a atenção dela, porque ela continua paralisada. A mesma prisão exercida pelos seus executores, agora era exercida por Jesus, só que sem mãos. A atenção dela era toda dele. Então Jesus escreve no chão mais um pouquinho, porque ele é desses. Então ele fica de pé, olha nos olhos da mulher e diz para ela assim: os seus acusadores desistiram? E ela disse: sim, Senhor, ninguém me condenou.
Então Jesus diz uma coisa para ela importante: eu posso te condenar. Não tem aquele cara que eu falei que era para jogar a primeira pedra, porque não tem pecado? Então sou eu. Eu posso condenar você, mas eu não vou fazê-lo. Eu vou liberar você para ir. Isso é misericórdia. Eu sinto a sua dor. Quem oferece misericórdia ocupa, naquele momento de oferecer a misericórdia, um lugar de superioridade àquele que recebe a misericórdia. E por isso, quem recebe a misericórdia muitas vezes se sente tão humilhado na situação, mas ele não tem outra escolha, ele tem de aceitar esse lugar. Ele tem de aceitar que o outro tem o dom de estender misericórdia e criar a desconstrução do veneno de culpa, vergonha e consequência que está machucando a alma. Jesus oferece misericórdia à mulher, e a mulher alcança a misericórdia. E como ela alcançou a misericórdia, ela foi curada. E Jesus disse para ela: vai e não faz isso de novo. Vai e fica longe disso, porque isso vai matar você, isso vai fazer mal para você. A gente vai aprofundar esse ponto amanhã. Esse vai e não peques mais, ele é muito importante para lidar com culpa, vergonha e consequência. Mas eu quero fechar agora de manhã essa palestra, porque daqui a pouco tem mais. Eu quero fechar desafiando você a estender a mão e aceitar a misericórdia. Sabe, o estender a mão que o filho pródigo fez. E, gente, eu sei que na maioria dos casos, eu e você estamos lidando com pessoas que nas últimas décadas estiveram andando com Deus, estiveram com a vida certa. E eu sei que a maioria das dores profundas com as quais estamos lidando não são dores de agora. São dores como as daquela irmã que se lembrava de 3 abortos na conta dela, implantados como culpa, vergonha e consequência no espírito, na alma e agora no corpo. Mas é hora de deixar Deus invadir isso e arrancar essa dor. Sabe, uma das dores de vergonha que me perseguiram por muito tempo, você nem vai achar tão sério assim. Eu era adolescente, devia ter aí uns 14 anos, e eu trabalhava numa oficina que era também loja. A gente oferecia serviços e peças. E naquela loja tinham 2 sócios. Um dos sócios chegava bem cedo, o outro chegava bem mais tarde. Eu tinha que chegar cedo com o sócio de mais cedo. E naquele dia o sócio me chamava de Mazinho. Mazinho, essa peça aqui já está vendida. Vai chegar uma pessoa aí querendo uma peça nova para cobrir uma garantia. Não pode dar essa peça aqui, porque essa peça já está vendida. Então você tem que falar para a pessoa da garantia
que é para ela voltar semana que vem, quando renovar o estoque, então a gente vai dar uma peça nova para ela. E eu falei, beleza? Eu estava ocupado, o segundo sócio chegou, já junto com o indivíduo que queria a peça em garantia, e o segundo sócio não tinha conversado com o primeiro sócio. Eles já chegaram juntos, e ele já entrou pegando a peça, que não era para entregar, e colocando na mesa, e começando a ver a papelada da garantia. Eu tinha muita necessidade de controle nessa época da minha vida, e meu coração se angustiou com a sensação de, ai meu Deus do céu, vai dar ruim. Então, eu me posicionei atrás do cliente, de frente para o meu chefe, e comecei a fazer sinais assim. Fazia assim, não, e falava assim, vou lá chamar fulano, que era o outro sócio. Quando eu me viro para chamar o outro sócio, atrás de mim estava o irmão do cliente me olhando assim. Pensa numa sensação de vergonha, de exposição, de fui pego no flagrante fazendo uma coisa errada. Conhece essa sensação? Esse tipo de sensação gruda na alma da gente, parece que não vai soltar nunca mais. Eu não consegui voltar. Eu fui chamar o outro sócio, mandei ele vir e fiquei por lá. Fiquei sentado no balcão do bar onde fui chamar o meu chefe, tentando tomar café e soprando. Muitos anos depois, no programa de cura, fazendo o 7º passo, o Espírito Santo me trouxe de volta a essa cena. E deixa eu te contar, eu senti aquela vergonha toda de novo. Porque ela não foi resolvida, ela estava escondida num canto do meu inconsciente, me perseguindo, me fazendo sentir vergonha de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Sabe, tem coisas escondidas no seu inconsciente que produzem uma dor de culpa, vergonha e consequência, que muitas vezes estão te matando. E eu quero desafiar você a estender a sua mão e alcançar a misericórdia.